Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes, seja bem-vindo ao nosso canal Central do E. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar, mas com segurança nos Estados Unidos. Isso através dos REITs. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um REIT do setor de self-storage, que é um setor que não é muito comum aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos grande parte da população utiliza. E o REIT de hoje é o Extra Space, o código de negociação dele é XR. Ele que no ano de 2021 retornou mais de 100% para o investidor. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Extra Space, na verdade, é de um setor que no Brasil não é tão comum, que são espaços que você aluga ali para guardar qualquer tipo de bem, né? Esse REIT, ele foi fundado em 1977, fez seu IPO em 2004 e ele também faz parte do índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu confesso para você que quando eu comecei a investir nos Estados Unidos em REITs, esse setor de self-storage não me atraía muito, né? A gente sempre fala que uma das grandes vantagens que a gente precisa olhar em uma empresa é a barreira de entrada que ela possui, ou seja, aquele fosso ali, o que diferencia ela dos demais concorrentes. E quando você olha ali aquele self-storage, na verdade parece que é tudo a mesma coisa, né? Tudo igual. Mas o que eu quero mostrar para você nesse vídeo hoje, que não é bem assim. Alguns REITs de self-storage apresentam possibilidade de maior segurança para o investidor e outros REITs uma possibilidade de maior retorno. Extra Space, eu gosto de falar que ele está ali no meio, né? Ele é um REIT que tem uma segurança para o investidor, mas também ele tem ali uma capacidade de retorno muito grande, principalmente pelo seu modelo de crescimento. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nos Estados Unidos hoje, o setor de self-storage ele é bastante diversificado. Como você está vendo aí na imagem, o maior REIT que existe hoje é o Public Storage. Ele que possui 9,4% de market share do setor. E logo em seguida vem o Extra Space na Storage ali com 7,8%. Mas o que fica claro para a gente aqui é que é um setor muito pulverizado, que existe ali diversos players e que não existe essa grande concentração em um único grande REIT ou grande empresa ali desse setor. O setor de self-storage, a gente gosta de falar ali que ele é muito dependente de 4 grandes fatores, né? Que é a morte, geralmente quando a pessoa morre, os bens dela ali acabam indo para o self-storage, divórcio, pessoa quando divorcia ali, geralmente você mora numa casa grande, num apartamento grande, você vai para o menor e muitas coisas ali, tralhas que você tinha, você acaba se vendo ali obrigado a guardar em um self-storage. Outro ponto aqui, redução de tamanho, né? Às vezes isso aconteceu muito durante a crise do subprime em 2008, que deu um impulso nesses REITs ao longo do tempo. As pessoas moravam em casas muito grandes, era muito fácil você comprar casa nos Estados Unidos, elas acabaram então perdendo seus imóveis e tendo que morar em um local menor, ou às vezes um apartamento pequeno, e aí é lógico, aquele grande volume de coisa que elas tinham ali, elas acabavam armazenando ali nesse self-storage. E o quarto ponto aqui que fala que é o luxo, né? As pessoas nos Estados Unidos, a gente sabe que é um país bastante consumista, em que as pessoas compram muito mais coisas do que elas precisam e muitas vezes elas não têm mais onde guardar. Quem assiste filme americano ou qualquer programa de reforma, você vai perceber que muitas vezes a garagem ela não é nem para guardar os carros, ela é para guardar as tralhas das pessoas. E chega um momento que não cabe mais ali, aí as pessoas acabam partindo ali para a locação de um self-storage. Vale lembrar que self-storage hoje não é dedicado somente a pessoas físicas, tá? Pequenas empresas, pequenos empreendedores individuais utilizam também muito de self-storage para guardar ali as suas ferramentas ou fazer ali como se fosse um galpão logístico, um mini galpão logístico no caso. E Extra Space, como você pode ver, ele retornou para investidores desde o seu IPO lá em 2004 mais de 1000% para o investidor. Isso conta cerca de 330% do S&P 500, que é um índice que inclusive ele faz parte. Então é fácil observar que ele é um REIT que se estabeleceu no mercado e que cresceu muito desde então. E qual a vantagem? Eu sempre falo que os REITs, cada um deles tem uma característica específica, um foco de crescimento, uma localidade, seja um tipo de inquilino. No caso de Extra Space Storage, a grande fonte de crescimento dele é o fato dele gerenciar grande parte dos seus imóveis de terceiros. Então ele não imobiliza o seu capital.
Quando a gente fala do setor de self-storage, uma das grandes vantagens que eles possuem é a localização. No caso de Public Storage, que é o maior, por exemplo, ele possui imóveis nos grandes centros, como Manhattan, centro de São Francisco, e isso é uma grande barreira de entrada para outros players, principalmente players menores ali. No caso de Extra Space, o que ele busca capturar é a migração populacional, são as pessoas migrando de cidade ou migrando para o subúrbio, e para um REIT conseguir fazer isso rapidamente, ele precisa ter uma certa flexibilidade ali nos seus imóveis. E o fato de Extra Space focar o seu crescimento na locação de imóveis de terceiro para se ainda administrar, isso confere para o REIT uma grande vantagem competitiva, como você está vendo inclusive aqui na imagem agora. Extra Space Storage, ele tem aí 1.973 propriedades, das quais 958 são próprias, 247 eu gerenciei ali como joint venture e 768 são imóveis gerenciados ali de terceiro. O que eu gosto sempre de lembrar é que Extra Space ele tem mais de metade dos seus imóveis ali de terceiros, inclusive ele é um dos grandes inquilinos de outro REIT muito conhecido pelo investidor brasileiro, que é o WP Carey, o código dele, o WPC. E aonde Extra Space Storage se localiza? Se você observar no mapa aqui dos Estados Unidos, a gente vai ver que o principal foco deles são aquelas regiões densamente povoadas, principalmente aquela região onde fica Nova York, a Filadélfia, Boston, aquela região ali do sul da Califórnia e a Flórida. Mas, como eu sempre falo, ele é um REIT bastante diversificado no território dos Estados Unidos. Outro fator importante, quem acompanha o nosso canal, a gente sempre fala na segurança do dividendo. Você investe, você espera que o seu dividendo ele se mantenha e a expectativa ainda é que ele cresça ao longo do tempo. E isso Extra Space Storage é um especialista. Só no ano de 2021 ele conseguiu entregar um crescimento de 38,9%. Inclusive, ele foi um dos campeões de crescimento do dividendo no ano de 2021. E não é só isso. Ele entregou mais de 520% de crescimento no dividendo durante os últimos 10 anos. E aqui eu não estou falando de yield, é dividendo, é o que cai na sua conta, é o dinheiro realmente. Em resumo, quem investiu em Extra Space há 10 anos atrás viu o seu dividendo, ou seja, sua renda, crescendo em valores muito superiores à inflação dos Estados Unidos, ou seja, acabou tendo ganho real. E como eu mostrei naquele gráfico anterior, além desse crescimento de dividendos, ele é um REIT que superou largamente ali o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Outro ponto que eu falo que é risco para o REIT e que é importante nós olharmos para garantir a segurança do nosso investimento é a dívida, né? Afinal de contas, eu nunca vi um REIT falir por não ter dívida. E no caso de EXR, ele é um REIT que ele vem tentando crescer através de gerenciamento de portfólio de terceiros, mas principalmente através da redução do seu índice de endividamento. No caso da dívida EBITDA, que é uma das métricas que nós olhamos sempre ali do endividamento de um REIT, a gente pode observar que de 2016 até 2021 ele vem reduzindo seu índice de endividamento. É lógico, em 2020 ele acabou subindo para casa de 6 vezes, isso em função ali do seu EBITDA ter sofrido bastante durante a pandemia. Mas agora com o crescimento da receita é nítido ver que essa dívida ela vem reduzindo. Outro fator de risco que a gente tem no REIT é o tempo dos contratos. Um REIT que tem contrato curto, ele tem uma tendência maior a não reter os seus inquilinos. Os self-storage, os contratos médios são em torno de 1 mês. Ou seja, você aluga por 1 mês e as renovações ali são mês a mês. Isso é um fator que pode gerar muito retorno para um REIT, como nós vimos em Extra Space, mas também pode gerar um risco elevado aqui para o investidor. Então, no caso do self-storage, uma das métricas muito analisadas é o quanto que um REIT, né, no caso aqui do Extra Space, o quanto que ele consegue reter os seus inquilinos nos imóveis. E é isso que você está vendo aqui agora. O que a gente pode observar é que cada vez mais ele vem retendo seus inquilinos, né? Os inquilinos que ficaram ali por 12 meses passou de 57% para mais de 64% no último ano. Enquanto aqueles inquilinos que ficam por mais de 24 meses, hoje já são 43%. O que nós observamos então é que grande parte das pessoas que fazem alocação nesse self-storage, elas se mantêm por 12 meses ou mais. E isso é importante para gerar uma certa previsibilidade na receita do REIT. Por isso que eu falo aqui que Extra Space ele é um dos REITs que mais me atrai dentro do setor de self-storage, né?
em função dessa flexibilidade que ele tem ali no seu balanço, já que ele não tem um imobilizado tão grande como diversos outros REITs, buscando sempre ali a alocação de imóveis de terceiro. Se em determinado momento aquela região geográfica que ele está ali se instalado não tiver mais valendo a pena, ele simplesmente entrega o imóvel e parte para outra. Isso é um diferencial muito grande aqui num REIT de self-storage. Então hoje eu falei para vocês de Extra Space. O código dele é XR. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aqui o like. Vale lembrar que temos também o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Um abraço e até a próxima.